pessoal, dando continuidade ao nosso modo de produção asiático, né, ou Antiguidade Oriental. Agora vamos trabalhar com o Egito, uma das mais lembradas civilizações da Antiguidade Oriental. Bom, o Egito então se desenvolveu no meio do Saara, no norte da África, mais precisamente no nordeste africano, uma região com características muito desérticas, muito árida, e o que traz a possibilidade da agricultura e do desenvolvimento civilizatório nessa região do nordeste africano é basicamente um grande rio da região, o rio Nilo, né, que nós vimos então que se desenvolveu a partir do final do período glacial. A sociedade vivia em uma região desértica e só se desenvolve devido então a este grande rio, o rio Nilo. Há inclusive uma discussão aí, galera, entre brasileiros e egípcios, qual que seria o maior rio do mundo, né? O rio Amazonas ou o rio Nilo? Devido ao formato do rio Amazonas, né, ele é todo parece uma minhoca, se nós esticarmos ele, ele vai ficar maior do que o rio Nilo. Então, ele é maior, tá? Então nós vencemos essa discussão. Esse rio é tão importante, mas tão fundamental para a constituição dessa civilização egípcia, que o historiador Heródoto de Halicarnasso, primeiro historiador que se tem notícia, o grego Heródoto, ele viajou pessoalmente para o Vale dos Reis, né, para a região do Egito, e ele vai observar essa sociedade, ele vai analisar essa sociedade, e a frase que ele teria dito, né, que ficou muito famosa na história, inclusive é uma das frases mais comentadas nos vestibulares, é: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Percebam na minha fala que ele dá mais importância para o rio do que para a própria sociedade que ali se desenvolveu. Então, essa sociedade egípcia, essa civilização egípcia só foi possível por causa do rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, não haveria esse desenvolvimento civilizatório na região. Então, a sociedade é um presente do Nilo. Logo, na hierarquia de poder e de importância, o rio é mais importante do que a própria sociedade. É ele que possibilita o surgimento dessa sociedade. Nós podemos dividir os períodos históricos do Egito Antigo em duas fases, tá? A primeira fase é o período pré-dinástico, a segunda fase subdividida em 3 etapas, que é o período dinástico, o período faraônico, né? Quando há a construção de um império, ele se divide em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Passamos então vamos começar aí com o período período pré-dinástico, ou seja, a pré-história da história egípcia, né? O início da história egípcia, a formação da comunidade egípcia. Bom, então nós temos como elo principal, ou referência principal, nós temos aí um rio, nós já falamos dele, chamado Rio Nilo, né? Vou puxar minha canetinha aqui, desculpe o meu desenho, mas o Rio Nilo, ele nasce lá nas montanhas da Etiópia, quase na África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, e ela vai, então, uma região mais alta, né, essa região, e ele vem vindo nessa direção, até chegar no nordeste da África, né, lá no norte da África. Quando ele chega aqui, ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. E antes dele desaguar no mar Mediterrâneo, ele se abre todo, né? Vai se formar aqui nessa região norte, né, onde deságua o Rio Nilo, uma região que nós chamamos de Delta do Nilo. Vou tentar escrever aqui para vocês, tá? A região Delta do Nilo. Por que a gente chama de região Delta? Porque ele forma o desaguar, ao se abrir, né? Ao se abrir, ele forma uma espécie de um triângulo, né? Então nós vamos chamar de Delta do Nilo. Por que a gente chama de Delta do Nilo? Por que ela é uma referência? Porque é a região mais fértil do rio. Logo, é a região mais cobiçada, é a região onde a produção agrícola prospera com mais facilidade, tá? Bom, devido essa região ser a região mais baixa geograficamente, ou seja, de menor altitude, nós vamos chamar essa região de Baixo Império ou Baixo Egito, certo? Devido o rio nascer nesta região, no sul, né, e ser uma região das montanhas da Etiópia, onde as chuvas sazonais fazem o rio ter enchentes, né, ter cheias e depois as vazantes, essa então ela é naturalmente a região de maior altitude, geograficamente falando, então nós vamos chamar essa região de Alto Egito, tá? Ou Alto Império, perfeito? Por que eu digo isso? Porque é fácil de se confundir nessa sistemática, porque nós temos uma região norte chamada de Baixo Império e a região sul chamada de Alto Império, tá? E normalmente os alunos fazem essa troca de informações e de conceitos. Não, o Alto Império é a região norte,
O Baixo Império é a região sul. Não, é o contrário. Tá? O que nós temos de referência para chamá-lo de Alto Egito é por essa região ser uma região de maior altitude, onde o rio nasce. Ele segue sempre esse sentido aqui, ó, que eu vou fazer uma seta para vocês, sempre esse sentido, tá? Ou seja, ele vai sempre no sentido das regiões mais de território mais baixo, né? Ou seja, de altitude menor. Então, essa região de altitude menor é a região norte, Baixo Império, tá? Em torno de 10 mil anos atrás, quando a gente sai do período de glaciação e a Terra passa a esquentar novamente, deixa eu mudar de cor aqui para vocês, diversas comunidades humanas, né, que estão descobrindo e desenvolvendo a agricultura, começam a se fixar, a se sedentarizar em torno desse rio. Estas comunidades humanas, elas vão se sedentarizar, elas vão se fixar em torno do rio, com uma organização tipicamente tribal, né? São organizações familiares. E nós vamos chamar esta organização tribal, típica do período pré-dinástico, né, da formação da sociedade, nós vamos chamar de nomos. Os nomos, então, eram comunidades humanas, né, de pessoas que dividem as mesmas gens, tá, dentro dessas comunidades tribais. O que acontece? Cada nomo, ou cada tribo, ela era comandada por um nomarca. É como se unisse a palavra monarca com a palavra nomo. Então fica nomarca. Aqui a gente pode perceber que a criatividade dos historiadores e dos arqueólogos é uma porcaria, né? Porque eu vou chamar o nome do chefe político de nomarca, o chefe do nomo, tá? Isso nos demonstra que é uma sociedade patriarcal, né? Então o chefe da família sempre é um homem. E esses nomarcas, que eu vou escrever aqui para vocês, ou pelo menos tentar, os nomarcas eram os líderes destas comunidades, eles eram os chefes dessas comunidades tribais. Com o passar do tempo, estes nomos, né, essas comunidades tribais, elas começam a prosperar, e quando elas prosperam, elas automaticamente começam a se desenvolver, elas começam a crescer. E elas começam a se aglomerar com outras comunidades nomarcas, tá? E a gente vai ver que essas nomos se aglomerando vão formar dois grandes reinos. Deixa eu mudar de cor aqui para a gente se entender melhor, tá? Vou pegar agora aqui um roxinho para vocês, galera. Ai, que lindo pro Rafa. Então vou pegar o roxinho aqui. Então, na região norte se desenvolveu um império que nós vamos chamar Império do Baixo Egito. O Império do Baixo Egito, tá? O que é esse Império do Baixo Egito? É o império constituído ou formado da aglomeração de nomos. Na região sul também vai haver a formação de um império, só que nós vamos chamar o Império do Alto Egito no sul, perfeito? E aí então, basicamente, né, da união dos nomos, a formação de dois impérios, um no norte, um no sul, no norte Baixo Império, no sul Alto Império. Até que no ano de 3200 antes de Cristo, o chefe do Alto Império, da região sul, vai formar um exército na região sul, vai partir com esse exército para a região norte e vai conquistar o Império do Baixo Egito lá no norte. E esse líder do sul, do Alto Império, passa a unificar os dois reinos, o reino do norte com o reino do sul, formando um reino único. Perfeito? Aqui nasce o que nós chamamos de Império Egípcio, ou a Era dos Faraós, né? O período dinástico. Bom, quem que é esse chefe político que partiu do sul para o norte com um exército, unificando os dois impérios? O nome desse cara é Menes. Menes. E ele vai ser considerado o primeiro faraó da história egípcia. A partir de 3200 antes de Cristo, com essa unificação, ele cria o Império Egípcio, tá? E ele vai se tornar, então, o primeiro faraó. Aqui, então, nós abandonamos o período pré-dinástico e nós vamos iniciar a história do período dinástico, né? O Velho Império, o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Perfeito? Aqui nós temos algumas informações, justamente as mesmas informações que eu expliquei para vocês naquele desenho tosco que eu fiz anteriormente.
E nós podemos perceber então, né, viviam em clãs, em grupos tribais chamados nomos, que eram comandados por um chefe local, um patriarca chamado nomarca. O crescimento, o desenvolvimento desses nomos, ali em torno de 8.000 anos antes de Cristo, né, vão se desenvolver o que nós chamamos de revolução urbana, ou seja, a vida em sociedade sendo desenvolvida em centros urbanos. Tá? Lembrando vocês que essas primeiras comunidades se fixam na região em torno de 10.000 anos. Mas a construção de cidades, ou seja, a revolução urbana, ocorre há 8.000 anos, 2 anos depois. E começam então a fazer grandes construções, a grandes obras em torno desse rio, demonstrando a sua superioridade tecnológica proveniente dessa revolução urbana. Canais de irrigação, diques, escrita, calendário, entre outras coisas do seu desenvolvimento tecnológico. Tá? No ano de 3.500 a.C., nós vamos ver a formação de 2 reinos, né? O reino do Baixo Egito no norte, o reino do Alto Egito no sul, até que Menés, o primeiro faraó, unifica o Baixo e o Alto Egito, constituindo aquilo que nós chamamos de Império Egípcio. Tranquilo? Vamos então para o período dinástico. O período dinástico, conhecido então, já falei sobre isso, o período dos faraós, a era dos faraós, é que nós temos uma diferença. Qual que é a diferença do patesi, o chefe das cidades-estados da Mesopotâmia, para o chefe do Império Egípcio, né? Essa diferença ela é clássica. O faraó é considerado Deus vivo na Terra, ou seja, ele é uma entidade viva na Terra. Já o patesi das cidades-estados mesopotâmicas, ele é considerado apenas um representante de Deus na Terra, assim como eram os reis absolutistas da era moderna europeia. Perfeito? Na política, nós temos uma monarquia teocrática, ou seja, esse faraó ele é considerado um rei, ele governa junto com a religião, né, como nós já explicamos, a religião ela serve como sustentadora, legitimadora, né, confirmadora dos poderes políticos, né? Então é ela que vai tornar o poder político legítimo, por isso que política e religião andam juntas. Tá? Na sociedade, nós temos aqui então, no topo da pirâmide social, vamos fazer aqui uma pirâmide social, no topo da pirâmide social nós temos obviamente, né, o Deus vivo na Terra, o próprio faraó. Aqui, ó, logo abaixo, compondo a elite, a aristocracia, nós temos então a nobreza, que são sacerdotes da igreja, da religião politeísta, os militares. Tá? Um pouco abaixo, e aqui está errado, nós vamos ter que botar um pouco abaixo, tá? Os escribas não estão no mesmo patamar, não estão na mesma escadaria hierárquica da sociedade, né, da nobreza. Então eles estão um pouquinho abaixo, nós temos os escribas. E isso é questão, inclusive, gente, muito recorrente nos vestibulares. Por que os escribas estão num setor intermediário? Eles não estão nem na base da pirâmide, né, naquelas populações mais pobres, mas também não estão na ponta, né, não estão junto com a elite, com a aristocracia, não estão no topo da pirâmide, eles estão numa fase intermediária. Eles são detentores de um poder muito grande, o poder da escrita. Então, todo o aparato burocrático, toda a organização administrativa do Estado passa pelas mãos dos escribas. Isso quer dizer que eles desempenham um serviço fundamental, importantíssimo, né, para o funcionamento dessa sociedade. Então eu não posso colocar os escribas lá com o povão, lá com os camponeses. Né? Assim como eu não posso botar eles lá no topo, né, com muito poder, porque eles já têm o poder da escrita. Né? Se eu colocar ou der mais poderes políticos para eles na sociedade, eles podem tomar de assalto, eles podem ter um poder inexpugnável, poder que não pode se tomar de assalto. Então eles ficam ali naquela faixa intermediária, eles ficam no centro da pirâmide social. Já nessa segunda etapa aqui, ó, nós temos artesãos, pequenos comerciantes, setores médios. E na base da pirâmide nós temos os camponeses, os servos. Lembrando vocês que aqui trata-se de modo de produção asiático. Logo, os escravos não existem em grande quantidade nessa sociedade. Os escravos vão compor aí de 20% a 15% da sociedade. 80% dos trabalhadores são compostos de trabalhadores servis. Tá? Então, faltou aqui um estamento, uma camada. Nesta última camada, nós temos os escravos, relembrando, no Egito, pouca quantidade. Né? A mão de obra mais significativa, mais
mais densa, né, demograficamente, são os servos. Perfeito? Vamos começar então na primeira fase, o Alto Império, que começa lá com a unificação de Menes em 3200 a.C. e vai até em torno de 2300 a.C. A primeira capital é uma capital que fica no sul, ou seja, lá no Alto Egito, que era a capital do antigo Império do Menes, né, que vai tomar posse do poder político do Império do Norte. Então, esta capital inicialmente lá no sul é Times, nós vamos chamar então de período Temita. Depois, essa capital ela é levada para o norte, onde hoje é o Vale dos Reis, a capital atual do Egito, a cidade do Cairo. Tá? E aí nós vamos ter um período chamado período Menfita. Então, a primeira capital no sul, o Times, depois a segunda capital mais ao norte, né, o Vale dos Reis, atual Cairo, capital do Egito, né, o período Menfita. É neste período que as famosas pirâmides de Gizé, Quefren, Queops e Miquerino são construídas. Né? Essas obras faraônicas, e faraônicas aqui tem um sinônimo de grandeza, de grande proporção, essas obras foram construídas no período mais antigo da história egípcia, no período do Antigo Império. E isso dificulta ainda mais as técnicas de estudo da arqueologia e da história, tentando descobrir qual era a real tecnologia de construção dessas pirâmides, por se tratar de um período muito antigo. Perfeito? Eles vão vivendo um caráter pacífico e religioso até 2300. A partir de 2300, esse faraó que tinha poderes concentrados, né, a partir de Menes, ele começa a disputar poder político com os antigos nomarcas, os antigos chefes políticos locais. E aí, gente, esses conflitos entre o faraó, querendo maior centralização, contra os nomarcas regionais, querendo mais poder regional, né, vai levar ao fim do período do Antigo Império e um período que nós vamos chamar de feudalismo, tá? Feudalismo egípcio. Feudalismo egípcio entre aspas, porque feudalismo é um conceito histórico para se referir especificamente à Europa pós-Império Romano. Tá? Mas guardando as devidas proporções e utilizando nossa aspas, a gente pode se referir a um período de feudalismo egípcio, porque as características são muito semelhantes, são muito parecidas com o feudalismo europeu clássico. Tá? Bom, então nós temos que perceber que aqui é um processo de centralização e descentralização. Centralização e descentralização do poder político. Isso vai ocorrer de forma intensa neste período. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Tem momentos em que o poder político está concentrado na mão do faraó, aí nós temos centralização do poder político. Existem períodos onde o poder político está dividido nos monarcas. Tá? Então, quando eu fragmento o poder político, quer dizer, cada pontinho desse aqui é um monarca com poder político. Quando eu concentro, eu pego os poderes nos nomarcas e concentro tudo nas mãos do faraó. Quando Menes faz a unificação, ele vai fazer o quê? Tirar os poderes dos nomarcas e concentrar poderes nas suas mãos. Só que o que a gente vai ver o que vai acontecer? Politicamente, no final do Império, do Antigo Império, no final do Antigo Império é que o poder sai das mãos do faraó e volta para as mãos dos monarcas. Isso quer dizer que o poder político volta a estar fragmentado, dividido entre os nomarcas. E uma das maiores características desse período são os conflitos, né? As disputas entre faraó, querendo centralização, e os nomarcas querendo a fragmentação. Perfeito? Então, logo após o Antigo Império, nós vamos ter o período de feudalismo. Fragmentação do poder político nas mãos dos nomarcas, disputas entre faraós e elite local, os nomos, chegada dos hebreus na região, tá? Que depois, num primeiro momento, os hebreus vão ser bem recebidos, depois eles passam a ser escravizados pelo povo egípcio. Né? Aí nós temos aquela passagem bíblica onde Moisés teria conduzido o povo hebreu para fora do Egito, atravessando aí o Mar Vermelho, até irem para o deserto do Saara. Tá? Nós vamos também ter, nesse período, a invasão de um povo estrangeiro, que tinha uma habilidade bélica, uma habilidade militar
mais desenvolvida, ou seja, eles tinham uma tecnologia de armas mais desenvolvida, que são os Ixos, um povo do Oriente. Tá? E aí então, gente, como é que começa o Médio Império? Com a retomada do poder centralizado. Né? Se no período anterior se caracterizou pela fragmentação, pelo poder nas mãos dos nomos, agora o faraó volta a concentrar poderes nas suas mãos, tirando os poderes locais dos nomos e concentrando nas suas mãos. Ao concentrar novamente o poder político, nós temos o início do Médio Império. Tá? Então, ele se inicia com o reestabelecimento do poder centralizado. Só que agora, eu não vou levar a capital nem para Times e nem para Mênfis. Agora a capital vai para Tobas, quer dizer, Tebas. Tá? Cuidado, viu, gente? Porque Tebas tem muitas cidades de Tebas na antiguidade. Tem Tebas na Grécia, tem Tebas no Egito. Tá? Então, a nova capital passa a ser Tebas, o período tebano. Tá? Bom, durante o Médio Império, como nós vimos, nós vamos ver então a invasão de um povo que tinha uma habilidade bélica mais desenvolvida, mais refinada. Trata-se dos Ixos. E os Ixos então invadem essa região do Nordeste africano, dominam a sociedade egípcia por 200 anos. Ou seja, 2 séculos os egípcios estiveram sobre o domínio dos Ixos. Só que os egípcios começam a andar de um lado para o outro pensando, caraca, mano, eu não aguento mais ser dominado pelos Ixos. Vamos se unir os egípcios para lutar contra os Ixos. Começa um despertar, uma revolução nacionalista. O orgulho de ser egípcio, o orgulho de ter construído aquelas pirâmides. Isso era muito forte entre os egípcios. Os egípcios andavam nas ruas, né, do Cairo, do atual capital, e olhavam para aquelas pirâmides e olhavam para aquelas pirâmides, batiam a mão no peito e diziam, eu tenho orgulho de ser parte dessa sociedade. Olha o que nós construímos para a posteridade. Olha o que nós, né, constituímos para a posteridade. Então havia um nacionalismo, um orgulho de ser egípcio. E esse orgulho ele é alimentado para que os egípcios ganhassem força e expulsassem os Ixos. Então, há um despertar de sentimento nacionalista. E esse sentimento nacionalista traz unidade, traz unificação. Eles vão, então, né, em 1580, formar um exército nacional egípcio e eles vão conseguir expulsar os Ixos. Né? Primeiro vão começar a estabelecer guerra com os Ixos, vão aprender muito da tecnologia militar dos Ixos e vão expulsar os Ixos. Quando eles expulsam os Ixos, nós vamos ter o início do novo império. Então, no novo império, ele é marcado pela campanha militar de expulsão dos Ixos. E aí, depois que eles expulsam os Ixos, os egípcios vão botar a mão na consciência e vão pensar o seguinte, caraca, mano, a gente formou esse exército poderosíssimo para expulsar os Ixos. E agora que os Ixos foram embora, o que eu vou fazer com esse exército potente que eu fiz? Vou guardar ele? Vou desfazer ele? Não! Eu vou utilizar esse exército que está pronto, né, que eu formei para expulsar os Ixos, e vou usar ele para expandir o território, para fazer guerra com outras populações locais e aumentar o território. E é isso que os egípcios vão fazer nesta fase, uma expansão territorial. Tá? O ponto alto, né, de maior desenvolvimento, é o faraó Ramsés III, tá? E o Ramsés II. Mas o rei Tut, né, como ele é chamado carinhosamente pelos egiptólogos, o rei Tutmés criou, então, um exército permanente e profissional, né? Um remanescente daquele exército criado para a expulsão dos Ixos. Esse cara aqui, gente, eu vou chamar atenção especial para vocês, perfeito? Todos nós sabemos, e isso é muito clássico, isso é muito comercial, está presente nos filmes de Hollywood, por exemplo, a ideia de que a religião egípcia é uma religião politeísta antroposomórfica, ou seja, crença em vários deuses. Esses deuses têm forma humana e forma animal. Né? Eu poderia citar aqui para vocês o deus Osíris, que seria o maior de todos, né? Aquele que é responsável pelo julgamento final, o deus Anubis, aquele que conduz a alma para o mundo dos mortos, né? Que faz a mumificação. Então há um panteão, há um leque de vários deuses. O Amenófis IV, quando ele chega no poder, ele vai fazer uma reforma religiosa.
onde ele acaba com a religião politeísta e ele implementa uma religião monoteísta. A grande questão é, por que o Amenófis IV resolveu fazer essa reforma religiosa, acabando com a milenar religião politeísta, né, e implementando, instaurando uma religião monoteísta, crença em um Deus único? O faraó Amenófis IV, ele percebeu que os sacerdotes da igreja politeísta, da religião politeísta, eram detentores de muito poder político, né? Afinal de contas, esses sacerdotes estão logo abaixo do faraó na pirâmide social, como nós vimos anteriormente. Esses sacerdotes dispunham de tanto poder que o Amenófis começou a ficar com medo. Esses caras são muito poderosos. O que eu posso fazer para tirar poder dos sacerdotes? Já sei. Vou fazer uma reforma religiosa, tirando o politeísmo e instaurando o monoteísmo. Com essa reforma, eu pego os poderes dos sacerdotes e trago para mim. Perfeito? Então, ele vai deixar de se chamar Amenófis e ele vai passar a se chamar Akhenaton. Homenagem ao Deus único, Deus Aton. Quando ele morre, o seu sucessor, ou seja, o próximo faraó após a morte de Amenófis IV, é um dos faraós mais famosos da história. É o faraó Tutankhamon, né? O faraó menino. Por que ele é tão famoso? Ele, na verdade, ele nasce como Tutankhaton, porque quando ele nasce, a religião era monoteísta, adoração ao deus Aton. Só que quando ele é faraó pequeno, né, já muito novo, ele desfaz a reforma religiosa do Amenófis e ele retorna à religião antiga, a religião politeísta. E ele deixa de se chamar Tutankhaton e ele volta a se chamar Tutankhamon. Então o deus Amon-Ra seria o deus maior do panteão dos deuses, tá? Um dos primeiros deuses. Bom, aqui nós temos então o faraó menino, né? O faraó menino, então, ele casou muito cedo, morreu muito cedo, se tornou faraó também muito cedo, se eu não me engano foi entre 8 e 9 anos, casou com 10 e morreu com 11, 12, mais ou menos isso, tá? A gente vai ter que, depois eu passo um link para vocês com os detalhes da vida do Tutankhamon. Mas por que ele é tão famoso, Rafa? Porque os arqueólogos, quando estavam abrindo a tumba do Tutankhamon lá no século XIX, muitos dos arqueólogos que participaram da abertura morreram posteriormente, até mesmo de doenças desconhecidas, de infecções desconhecidas. O que a historiografia, a ciência ocidental diz hoje sobre isso? Provavelmente, algumas bactérias e gases tóxicos se desenvolveram dentro da tumba dele, próprio processo de decomposição do corpo, né? O processo de mumificação que fica ali. Então essas bactérias levaram à morte desses caras que abriram. Mas o que ficava se dizendo na época, né? Isso é a maldição do Tutankhamon, né? Todo mundo sabia que haviam maldições escritas nas paredes do sarcófago do faraó para evitar que ladrões invadissem o sarcófago. E na época ficou todo esse mistério, ficou toda essa coisa, né? Será que esses caras morreram foi por causa como é que eu disse antes? Me ajuda aí. Maldição. Maldição, obrigado. Por causa da maldição do Tutankhamon. Não, absolutamente nada a ver, tá? O Ramsés II é o auge da sociedade egípcia, tá? Depois disso, os egípcios passam a ser invadidos por populações estrangeiras, tá? Tá faltando aqui uma informação. No século 7 a.C., ou seja, nos anos de 600 a.C., eles foram primeiro invadidos pelos assírios, tá? Depois eles conseguem expulsar os assírios, depois eles vão ser invadidos pelos persas, comandados por Cambises, né? Na Batalha de Pelusa, onde os egípcios são derrotados, e depois eles são dominados pelos macedônios, depois dos macedônios pelos romanos, tá? A gente costuma dizer que até 32 a.C. vai a sociedade egípcia nesse vai e vem de invasões. A partir de 32 a.C., os romanos invadem a região e nunca mais nós teremos um império genuinamente egípcio ou autônomo das populações egípcias, tá? Na economia, então, nós temos como base da economia a agricultura. Muitos desses produtos agrícolas produzidos são circulados de região norte a sul pelo rio, então o rio tem essa função, né? Não é só a função da agricultura, né? De dar os subsídios para a agricultura de larga escala, mas também o transporte, a pesca, a criação de animais.
Tá? Então, como eu já disse para vocês, pesca e criação de animais. O principal elemento é a agricultura, mas em paralelo à agricultura há o desenvolvimento também de pesca e criação de animais. A época das cheias, já trabalhei isso com vocês no último vídeo. Manutenção de instalações de irrigação de grande porte. Tanto que o Heródoto de Halicarnasso, quando chega na região, ele fica assim, ó, caraca, mano, olha o tamanho dessas construções, né? Isso quer dizer que eles tinham uma engenharia civil muito bem desenvolvida, tá? O trabalho era o trabalho servil, é isso que constituía as massas e o seu trabalho. A produção de produtos mais manufaturados, mais refinados, como tecidos, navios, e um papel, né, o primeiro papel da história, chamado papiro, proveniente de uma planta de mesmo nome, uma planta também chamada papiro. Tá? E a principal característica é a forte intervenção do Estado na economia, um Estado interventor, um Estado com um poder político centralizado, tão centralizado que vai editar as regras da economia. Sociedade nós já vimos, né? Qual é a pirâmide social deles, uma produção asiático. Religião e ciência, religião politeísta, antroposomórfica, a questão da preservação do corpo, da vida após a morte. Ao ver um cadáver permanecer vivo ou permanecer intacto no deserto, eles vão perceber ou eles vão ler isso, né, como se fosse um pedido da natureza. Então, se um cadáver no deserto tem o seu corpo preservado, a natureza está nos dando um recado. Né? A natureza está nos dizendo o que nós devemos fazer. Nós devemos preservar esse corpo, porque existe uma vida após a morte. Então a vida não tem fim, a vida ela é cíclica. Assim como o rio é cíclico, né? Ele tem cheias e vazantes todo ano na mesma fase, no mesmo período. Então, esse processo de mumificação, ele era todo desempenhado pelos sacerdotes. Tá? Os sacerdotes faziam isso com essências, muito sal. O sal era utilizado para tirar a umidade do corpo e ele poder se preservar por mais tempo. E com isso, gente, eles vão desenvolver a medicina, obviamente, começa a extrair órgãos para fora do corpo. Isso durante milhares de anos, eles começam a compreender o funcionamento do corpo no seu interior. E eles começam também a desenvolver a medicina e os farmacos, né? Ou seja, remédios. Desenvolvimento da astrologia e da astronomia, né? Astronomia como ciência e astrologia como pseudociência, tá? A engenharia, a arquitetura destacável e o desenvolvimento do hieróglifo, né? Lembrando vocês a importância da escrita para gerenciar esta sociedade. O aparato burocrático, as leis, as informações, os conhecimentos que são passados de pai para filho, tudo isso é possível com a escrita. Só que aqui nós temos um problema. Os alunos acham que há só um tipo de escrita, o hieróglifo, né? Aquela escrita pictográfica. Na realidade, os egípcios têm 3 tipos de escrita. O hieróglifo é a principal escrita, a escrita sagrada, com 600 caracteres. Tá? Agora, tu imagina, se o nosso português tem 30 e poucos caracteres, 20 e poucos caracteres, imagina que o Egito, né, e o hieróglifo tem 600 caracteres. E esses caracteres, além de ser muito maior quantidade em relação aos nossos caracteres, né, o português, eles não têm conexão com a fala, não é uma escrita fonética. Então o aprendizado dessa língua, dessa escrita era muito difícil, gente. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer mais 2 outras escritas. O hierático, que seria um resumo da anterior, com 300 caracteres, né, o que não facilita muito também. E uma terceira versão, ainda mais popular, que seria o demótico. Então, não é apenas o hieróglifo de escrita, nós temos o demótico e nós temos o hierático, como outras escritas egípcias. Perfeito? Lembrando vocês que a função de escrita ela é fundamental.